Como vai, pessoal? Sejam bem-vindos a bordo de mais uma jornada nas exatas. O assunto do vídeo. Nesse vídeo vamos ver matemática no SPSEX. No caso vai ser a questão 30 do vestibular de 2000. Então, vamos nessa. Questão 30. Deseja-se estimar a quantidade de combustível existente em um tanque cilíndrico disposto horizontalmente, medindo-se a parte molhada de uma régua, conforme a figura abaixo. Sabendo que o tanque tem 2 metros de raio e 12 metros de comprimento, que a parte molhada da régua tem 3 metros de comprimento, pode-se concluir que o volume de combustível em litros existente no tanque está compreendido em. Ele nos dá 5 opções, né? Além disso, ele nos manda utilizar o π valendo 3,1 e raiz de 3, 1,7. Para facilitar os nossos cálculos, vamos usar essas duas aproximações que ele sugeriu. Vamos lá ver na nossa solução. Como a gente pode resolver esse tipo de problema? Primeira dica que eu vou logo adiantando é o seguinte. A gente pode considerar esse volume de combustível dentro do tanque como sendo um sólido, né? Como assim? Então a gente vai fazer uma analogia, né, do volume ocupado pelo líquido como sendo o mesmo volume de um sólido que tem essa mesma forma, né? O líquido adquiriu. Então vai ser base dada por essa parte cinza do círculo e a altura 12 metros. Essa seria uma das ideias principais para se resolver o problema. Vamos continuar nossa solução, certo? Então, primeiro de tudo, a gente precisa determinar a área dessa região em cinza, né, escuro, do círculo. Qual é o valor dessa área cinza dentro do círculo? Ele tinha dito que o círculo tem raio 2 metros e que uma altura 3 metros da régua está submersa no líquido. Então, tudo bem. Ele tem o seguinte, daqui para cá são 3 metros, sendo que do centro do círculo até aqui é o raio, né? São 2 metros. Então, essa seção do centro do círculo até o topo de onde se encontra o líquido vai medir 1 metro. Além disso, se nós traçarmos essas retas aqui, esse segmento de reta, do centro até a borda, é o raio do círculo, né? 2 metros. Tanto aqui como aqui. Então, a gente vê o seguinte, aqui nós temos um triângulo isósceles, né? Os lados iguais são os que medem 2 metros. Então, nós temos um triângulo isósceles de altura 1 e lados iguais medindo 2 metros. Vamos considerar também esse ângulo indicado aqui como sendo θ, né? O ângulo total aqui vai ser, claro, 2θ. Então, nesse caso, o triângulo isósceles a gente pode ainda considerar formado por 2 triângulos retângulos, né? Porque esse ângulo aqui é reto, o triângulo, eu posso dividir esse triângulo isósceles em 2 triângulos retângulos, né? Igual mostrado aqui na figura, onde esse lado que seria a hipotenusa, né, vale 2, esse outro lado que seria um dos catetos vale 1 e o outro chamei de x, né? E esse ângulo é o que já havia dito, vamos chamar de θ. A gente pode descobrir o x, o valor de x, através do teorema de Pitágoras, né? A soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa, né? Então, x ao quadrado mais 1 ao quadrado tem que ser igual a 2 ao quadrado. Isso implica que x ao quadrado mais 1 é igual a 4. Somando o x ao quadrado vai ficar 4 menos 1, né? Ou seja, 3. Então, no caso, x é igual a raiz de 3. Aqui a gente vai admitir a raiz positiva porque o x se trata de um comprimento, né? Na medida de um lado, certo? Feito isso, a gente pode fazer o seguinte também. Calcular o cosseno do ângulo θ. Então, vamos determinar que valor tem esse ângulo θ, né? Aqui descobrimos o valor de um dos catetos. Agora vamos descobrir o valor do ângulo. A gente pode usar as relações trigonométricas do triângulo retângulo. No caso, eu vou usar o cosseno, né? Cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, né? Que é 1, sobre a hipotenusa, que é 2. Cosseno de θ dá 1 meio, e o
o ângulo θ está entre 0 e π sobre 2, então o θ é 60 graus, né? Descobrimos que o ângulo θ é 60 e que o valor de x é raiz de 3. Agora vamos para o seguinte raciocínio. A base, o sólido que nós estamos considerando, que possui o mesmo volume que o combustível, ele vai ter por base a região formada por um círculo menos um setor de 2θ, né? Porque lembra que tem 2θ, então o sólido vai ter por base a área de um círculo menos um setor circular de 2 vezes esse ângulo, né? Ou seja, de 120, mais a área de um triângulo isósceles de altura 1 e base 2 raiz de 3, né? Então, fazendo essa soma, a gente vai ter a região que corresponde à base do sólido, cujo volume é o mesmo do líquido, né? Do combustível contido no recipiente. Essa é a ideia. Somar a área de um setor corresponde a 2/3 de um círculo mais o de um triângulo isósceles, né? De altura 1 e base 2 raiz de 3. Vamos nessa. Então, como é que ficaria a área da base do sólido, né? Equivalente. Como eu disse, subtraindo então, do círculo todo, subtraindo um setor circular de 120 graus, que fica um setor circular maior de 240, né? Somado com um triângulo, a área de um triângulo isósceles, né? Vai dar a região que seria a base do sólido equivalente. Então a gente vai ter a área do setor, né? Circular de 240 graus, que é 2/3 da área do círculo, né? Substituindo os valores, né? Como o raio é 2, a área do setor circular maior de 240, ser 2/3 de π 2 ao quadrado, né? Ou seja, 2/3 de π vezes 4, que dá 8π sobre 3. Agora, somado a área do triângulo, né? A área do triângulo, você pode fazer multiplicando a área do triângulo retângulo, né? De altura 1 e base raiz de 3 por 2, né? A área do triângulo isósceles vai ser 2 vezes a área dos dois triângulos retângulos. No caso vai ser base, né? Raiz de 3 vezes a altura, que é 1 sobre 2. Então, é claro que isso aqui vai dar raiz de 3. Pronto, sendo que eu já tenho agora para determinar a área da base do sólido equivalente, só somar essas duas áreas aqui, né? Então vai ficar igual a área da base, né? Do sólido equivalente vai ser em metros quadrados. A soma do setor circular de 240 mais a do triângulo isósceles, né? 8π sobre 3 mais raiz de 3 metros quadrados. Quando eu já sei a área da base do sólido equivalente, basta multiplicar pela altura eu tenho um volume. Então o volume vai ser a área da base, né? 8π sobre 3 mais raiz de 3 vezes a altura, que é 12. Aí no caso, agora utilizando os valores de aproximação para π e raiz de 3, dado no enunciado, né? A gente vai obter o seguinte valor: 8/3 vezes 3,1 mais 1,7 vezes 12. Fazendo esses cálculos, o volume vai dar 119,6, né? Metros cúbicos. Só que ele quer o valor em litros, né? 119,6 metros cúbicos. Só que ele quer o valor em litros. Para determinar o valor em litros, basta lembrar que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, né? Então, basta multiplicar o valor de metro que encontramos em metros cúbicos por 10 a terceira, que a gente encontra o valor em litros. De novo, porque 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, nesse caso, o volume vai ficar 119.600 litros, que no caso
corresponde ao item D, né? E o item D é o único em que esse valor de volume vai estar compreendido. Ele fala, né? O volume de combustível em litros existente no tanque está compreendido entre. Aí no caso do valor que a gente encontrou, ele corresponde a um valor entre esses dois extremos aqui, né? Que é o 115.000 e o 125.000. Ou seja, a resposta é o item D. Então é isso, espero ter ajudado. Até a próxima. Valeu, fui!